E aí, boa tarde. Bem-vindos, sou o Guilherme e a gente vai começar agora uma jornada curtinha para apresentar um pouco do quem eu sou, de onde eu venho e o que nós estamos querendo construir aqui. Então, meu nome é Guilherme, tenho 41 anos, sou da última geração que prestou, costumo brincar, sou dos anos 80 e comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar no negócio da família, minha mãe tinha uma lanchonete e eu aprendi a lidar com o público ali. Tinha eu e meu irmão mais velho que eu, bem mais tímido, e o pessoal gostava de ser atendido por mim. E depois eu descobri o motivo, né? É porque o cara comprava 2 balinhas, eu dava 3. Aí não jogar assim era sujo, né? Mas fazia parte da minha essência querer agradar o cliente e a gente, com os dias, vai aprendendo a melhor forma de fazer isso. Depois desse trabalho lá com a lanchonete da minha mãe, eu fui para um trabalho formal mesmo, e eram outros tempos, estamos falando de 98 é 27 anos atrás, tem muitos aí dos nossos parceiros online aí que não tem nem essa idade ainda, mas eu já tenho 27 anos desde que eu assinei minha carteira. Eu me lembro do dia exato, foi dia 3 de novembro de 1998. Eu lembro do dia 3 porque dia 2 era finados, então eu comecei um dia depois desse feriado. Então eu comecei a trabalhar na madeireira Tobias como chapa mesmo. A gente descarregava caminhão de madeira o dia inteiro. As empresas não tinham empilhadeira à época, e era isso. Segunda-feira tinha 4, 5 carretas com madeira, MDF, nem existia MDF na época, latas de thinner e tudo mais, e a gente começou lá. E daí, com os 14 anos, a gente começou a fazer esse trabalho que era muito duro, mas muito legal, né? Um menino de 14 anos não cansa, né? Então a gente fazia de tudo, trabalhava muito e estudava à noite ainda. Nesse período eu tinha acabado de repetir o primeiro ano, não por burrice, mas sim por bagunça. Então eu refiz o primeiro ano do ensino, não sei como é que fala agora, ensino médio fundamental. É o primeiro ano, né? Primeiro, segundo, terceiro. Mudou tudo esse negócio, mas era o primeiro ano. Estudava à noite, trabalhava de manhã, começava às 7 horas. Com isso, eu fui promovido para o departamento de ferragens, que era conta parafuso, prego, verniz, chama ferragem, área de marcenaria. E sempre lendo muito, todos os cursos que tinham, por exemplo, os vendedores, os old school lá, eles achavam que sabia de tudo. Então, por exemplo, tinha um curso sobre verniz, eles não iam fazer, porque eles vendiam verniz há 20 anos. Eu ia lá no SESC, no Senai, onde as fábricas ministravam os cursos e procurava aprender. E com isso eu fui me especializando ali. Hoje tem um nome bonito, né? Seria um vendedor técnico ou um back-office, mas eu comecei com isso, dando explicações de como as novas tecnologias funcionavam. E foi nesse período que começou a surgir o MDF. 25 anos atrás, hein, gente? É só quem for mais velho que isso lembra que MDF não existia. Hoje é tão unânime e não existia. E daí para frente eu comecei a fazer esse serviço de suporte para os vendedores e com 18 anos tem a minha virada de chave, que aí eu me torno um vendedor de carteira assinada. Então essa é uma nova etapa da minha vida. A partir dos 18, o proprietário da madeireira Tobias, né, o seu Zé, ele me paga a minha habilitação, então eu tenho orgulho de ter carteira A, B, tirei com 18 anos, não bombei nenhuma, e ele foi muito corajoso ao me confiar um carro novinho, à época, uma Fiat Strada, e eu fui viajar as rotas do interior da empresa. Então a gente descia para sul e sudoeste goiano. Então, para quem é de Goiás e depois também quem conhece o estado de Goiás, eu descia na região de Catalão, até na divisa de Minas e voltava, e depois na região de Rio Verde, que é uma região muito próspera até hoje, é o celeiro do estado, né, em produção de grãos e tudo mais. E aí eu visitava as pequenas marcenarias, então saía de Goiânia, ia aqui em Bonfinópolis, visitava uma marcenariazinha, pegava um bloco de pedido com chamex, antigo, e tirava ali o seu Antônio, 2 compensados, meio quilo de cola, 3 quilos de prego, e aí a gente fazia todos esses pedidos, anotava, no fim do dia você ia para o hotel e passava o fax. Quem não sabe o que é fax, pesquisa. A gente passava o fax para a empresa a cobrar, e aí o pedido chegava e na outra semana o caminhoneiro vinha fazer essa entrega que eu vendi.
Então eu fiz esse serviço por uns 3 anos lá na Madeireira Tobias, até que foi uma rota que saturou. Eu acho que eu cheguei no máximo de ganho que ela podia me oferecer. Não tinha outra possibilidade de crescimento. E depois de 7 anos, comecei na madeireira com 14, aos 21 eu pedi demissão. Saí com a porta aberta, até hoje falo com o seu Zé, é uma inspiração, grandes memórias eu tenho lá. Me formou muito o caráter, ele era muito severo, mas um menino de 14 anos fazia muita cagada também, e aí às vezes eu merecia as broncas que eu tomava. Me lembro, só uma observação, me lembro de uma vez que eu era encarregado do balcão, e o meu sonho era sair para fazer entrega. Eu larguei o balcão e fui fazer uma entrega. Fiquei tipo 1 hora fora, sem ninguém no balcão. Ideia de menino de 15 anos. Voltei, mas tomei um esculacho merecido. Na época eu não gostei, é claro, né? Mas eu mereci. Mas foi uma super escola. Esse foi o período, né, que eu encerrei a Madeireira Tobias. 7 anos, dos 14 ao 21. Depois disso eu trabalhei 2 meses vendendo frete. Foi um negócio que não me agradou, foi um serviço que não foi legal, e logo em seguida eu recebi um convite para ser vendedor de espuma para a fábrica de estofados. E aí agora abre um novo período da minha vida, que é a área de poliuretanos, de colchões, né? E aí eu fui vender espuma nessa fábrica de colchão, chamava Antigas Colchões Universo aqui em Goiânia, e eu vendi espuma por 2 anos, até que surgiu uma vaga para ser representante comercial dessa mesma indústria em Fortaleza. Então eu me mudei para Fortaleza, eu me lembro que foi de 2004 a 2006, eu mudei e me tornei representante colchão. Então eu tinha um estado todo para vender, e foi um período bom de crescimento, amizades, novas conexões, mas não tive muito resultado financeiro, porque a empresa, enquanto eu estava lá, ela foi vendida e a pessoa que comprou fechou ela. E aí eu tive que voltar. Voltei um pouco melhor do que eu fui, falando na questão financeira, mas com a bagagem de vida excepcional. E aí nessa vinda para Goiás, nessa volta, de volta para minha terra, né, o gerente dessa indústria montou uma fábrica, porque existia um mercado reprimido, que era o mercado de licitações. E ele montou uma fábrica para atender esses pedidos que estavam na casa e não tinha quem atendesse. E aí criou-se a Ginflex, não, esqueci o nome da empresa, Flexform. A gente começou uma empresa lá, bem fundo de quintal mesmo, mas conseguia atender esse mercado de licitação. E aí, eu era um faz-tudo nessa empresa. O Walter, que é o fundador dessa empresa, era um excepcional vendedor, um dos melhores vendedores que eu já conheci na minha vida. Vendia muito, só que ele não conseguia ter todas as características que um empresário precisa ter. Então o que ele tinha de qualidade numa área, ele tinha de vacância em outras, e a empresa não conseguia entregar o tanto que vendia. E aí com isso eu comecei a pesquisar outros mercados de resíduo, de flocos e tudo mais, e pedi demissão de lá. Fiquei acho que 1 ano e meio, mas foi mais um momento de grande experiência, e a partir daí eu montei uma fábrica de colchões, eu mais 2 sócios, que essa eu lembro a data exata da abertura dela, que foi em 2009, eu lembro o momento que a gente comprou um caderno e anotou as coisas que precisava para montar uma fábrica de colchão. Eu tenho esse caderno até hoje, em algum momento eu vou postar a foto lá, e era o quê? Eram 3 facões, uma lata de cola e um rolo de espuma. Era a primeira compra que a gente ia sair para fazer, para iniciar essa fábrica. E aí, nesse mesmo mercado focado de licitação. E aí nós tivemos uma fábrica por 11 anos. Foi uma vida muito corrida, muito trabalhosa, muito não foi tranquila. Por quê? Porque ela passava por altos e baixos pelo risco. Então a nossa fábrica pegou fogo 2 vezes. Então, na hora que a vida acalmava, vinha uma intercorrência, um incêndio, um funcionário que machucava e tudo mais, mas nós faturamos muito e pegamos a mudança, a pujança do governo de 2009 a 2014, o Brasil voava, né? Tem até aquela capa lá da The Economist, que é o Cristo Redentor voando, o Ru vai Brasil. Pegamos o Brasil para cima, mas também pegamos o Dilma II, que foi uma tragédia.
Mas foi um bom período, fiz grandes amigos, amigos até hoje, parceiros de negócio, e sempre pautado na verdade. Então, uma das características que eu tinha como sócio e encarregado de vendas, diretor comercial dessa empresa, era não ter subornos, né? Porque é um mercado de licitação, então não tinha segunda conversa, um é um, dois é dois, não existia acordos, não existia envelopes, não existia nada disso. E quem chegasse com essa conversa, nós éramos muito sérios, né? Pelo menos eu que era o encarregado disso, não deixava com que essa conversa criasse volume. Então a gente sempre finalizava ela rápido e sempre fomos muito fiéis aos nossos clientes. Então, por exemplo, ao cotar um preço para um cliente, nós falávamos, cara, você tem o menor preço. E realmente ele teria o melhor preço, porque ele precisava desse preço para compor o volume dele para poder entrar na licitação. Então, nós priorizávamos quem nos honrou no começo. A gente foi parceiro do Aquiles durante, sei lá, 5, 6 anos, porque ele foi o primeiro cara que deu um cheque adiantado para a gente fazer uma fábrica de colchão, fazer uma carga de colchão, na verdade, que foi até para a Unicamp. Eu lembro muito bem dessa carga, porque ela foi rejeitada por questão de qualidade, e o cara não sustou o cheque, honrou o cheque até o final, ficou com crédito conosco, e a gente sempre honrou o Aquiles e o seu Luiz Maurício por ter feito isso conosco lá no começo. Então era sempre pautada nessa seriedade de negócios. E isso fez com que o meu nome ficasse até conhecido no mercado como um cara carrancudo, porque o meu sim era sim, o meu não era não. E eu não flexibilizava isso. Ah, faz um preço bom para o cara, você vai ter um bom preço, mas o do Aquiles vai ser melhor do que o seu. A gente eu sempre falei isso, nunca escondi para ninguém, para honrar esse cara que nos honrou lá no começo. E aí tivemos a empresa, tive uma vida boa, me casei, consegui ter uma lua de mel dos sonhos, fui para Paris, tive uma vida muito boa durante esse período da Renove, e aí teve o momento das vacas magras, que foi após um incêndio, após a reeleição do Dilma II, a nossa empresa faturava, à época, R$450 mil por mês. Assim que ela foi reeleita, os empenhos, que é o processo de compra governamental, os empenhos cessaram, eu vendia 450 mil, baixou para 40. O meu custo, o meu ponto de equilíbrio era 100 mil reais. Então, todo mês, só para eu existir, eu tomava prejuízo de 50 mil. E nisso, um dos sócios saiu da empresa, ficou com medo de quebrar e entregou a parte dele. Então, a nossa empresa, que era 3 sócios, 33 virou 2 de 50-50. E seguimos o que tem que ser feito, e fizemos e reerguemos a empresa. E a hora que as coisas se estabilizaram, não estava às mil maravilhas, porque foi um período muito difícil, eu me vi vocacionado para ir para o seminário. Então, teve a minha primeira infância, que foi na lanchonete, o meu segundo período, que foi na Madeireira Tobias, de chapa, a representante comercial, a pedir demissão, e aí veio o meu período de cochoeiro, né? Seja vendedor de espuma, seja representante comercial, seja funcionário de uma nova empresa, faz tudo, até dono. E aí, nesse momento, me encerra o meu período de dono de fábrica de colchão, porque eu me vi vocacionado para estudar teologia, para uma vida pastoral, de período integral. Eu sou evangélico, sou protestante, e a denominação que eu faço parte exige bacharel em teologia para poder exercer esse ministério de forma integral. E aí eu e minha esposa fomos para o seminário, abrimos mão da nossa empresa para poder ir para o seminário fazer vou usar esse período sabático ou para estudar mesmo. Não é um período sabático porque eu não tinha intenção de voltar, né? Então era esse projeto de vida mesmo. E aí o meu sócio, vendo uma oportunidade de comprar a minha parte por um momento mais barato, me fez um ultimato de ou eu comprar a parte dele ou vender a minha. Ele sabia que eu não compraria a dele por causa desse plano, né, de ministerial, e aí eu tive que vender nas condições que ele pôs, e foi o fim mesmo, né, como dono de fábrica de colchão, porque eu ia ficar como acionista. Mas a partir dessa proposta, nós encerramos a sociedade, vendi baratinho, vendi em 28 parcelas de 5 mil. É isso mesmo, deu 140, foi dinheiro de troco, mas era algo para encerrar.
encerrou o meu momento dono de fábrica de colchão. Daí inicia o meu período de seminarista. Os caras, você virar padre, você é casado? Não, seminário é um local, você foi dar um chat GPT, é um local de estudo teológico. E aí os protestantes também têm os seus seminários, e aí eu fui estudar teologia de forma integral, estudei por 1 ano e meio, não me adaptei à vida confinada ou de separada nesse sentido, porque eu trabalhava desde os 14 anos, e aí ter que cumprir horário, ter que seguir algumas regras que eu já tinha passado aquele momento da minha vida, eu e minha esposa não nos adaptamos a essa vida e voltamos para Goiânia. Foram acho que 18 meses desse momento que eu saí para estudar, foi 1 ano e meio, isso mesmo. E aí voltei com o intuito de estudar de forma parcial, e alguns amigos me incentivavam a terminar esses estudos, e um desses amigos, eu quero honrá-lo aqui, né, o Ricardo e o Rodrigo, Ricardo, dono da RF Soluções, vulgo Kaká, eu vou citar o nome dele aqui algumas vezes, como Kaká, e ele me convidou para ser vendedor da empresa dele, e aí era a RF Soluções. Estamos falando de 2017, o período que estava acontecendo a migração de tecnologia. Agora eu vou entrar no ramo de telecom, tá, gente? Telecom. Põe a legenda aí, Felipe, grandão. Telecom. E aí entra no período de telecom, que era algo que eu não conhecia patativa nenhuma, cara. Igual perdidinho, e eu entrei no ramo de telecom para vender o serviço de lançar fibra no poste. Já viu que é complicado. Se você não é do ramo, você já está perdido já. E aí foi excepcional a minha performance lá, Deus me abençoou muito, porque com 3 meses eu já estava vendendo barbaridade, com 6 meses eu já custeava a minha vida inteira, já estava ganhando quase o mesmo tanto que eu ganhava como dono de fábrica de colchão. E eu fui vítima do meu sucesso, eu posso dizer assim, porque com 1 ano de RF, a RF não dava conta de entregar as vendas que eu fiz. E como vendedor, eu só recebia quando o produto era executado e pago, né? E aí, como a empresa saturou a capacidade dela, não teve como eu continuar lá. E num dessas minhas visitas, eu visitei a New Master Telecom, que era a maior empresa de telecom privada do estado. Tinha 20 mil assinantes na época, atendia umas 8, 10 cidades. Visitei o Idelbrando Júnior para vender serviço para ele, ele gostou muito do meu atendimento, não fechei serviço com ele, mas consegui fazer uma boa impressão, e assim que eu mandei uma mensagem de despedida, eu tenho o print dessa imagem, depois eu vou gerar isso como conteúdo também, assim, cara, estou me despedindo da RF, se vocês precisarem, procura fulano, ciclano, beltrano, um abraço. Aí ele foi e mandou assim, ó, se precisar de emprego, me procura. Eu falei, opa, e eu já queria vender o produto que ele tem, que é vender link. Por quê? Porque é um produto recorrente, e isso me agradava. Eu fazia uma venda muito trabalhosa, mas esse contrato perdurava por 12, 24, 36 meses. Até hoje, tem clientes no grupo que se tornou a New Master, que foi eu que coloquei. Né? Um deles já vai ter aí, sei lá, 60 meses os contratos que eu coloquei lá atrás. Com isso, vem o momento que eu me torno representante comercial da New Master Telecom, e foi a nova virada de chave. E aí só quero fazer uma observação que essas mudanças da vida, sempre apoiadas pela minha esposa, sempre conversando muito com ela, eu brinco que ela é minha treinadora, ela é minha coach, porque eu sou muito bom para vender as coisas, mas muito ruim para me vender. Então, muitas das coisas que eu vou compartilhar aqui são pensamentos que eu aprendi com ela, que é sobre a própria valorização, a forma de se precificar, a forma de falar, cara, vai fazer isso, vou, mas o preço é tal. Ah, não, cara, então não faço. Se é bom, você tem que pagar por isso, né? E aí, essas negociações sempre com o suporte, 24 horas da Ana. Até uma das negociações que eu fui, eu saí para ligar para ela, parecia assim, ela de lá, talvez orando, talvez pedindo para eu não fazer nenhum negócio mal feito, mas assim que eu tinha oportunidade, eu falava, ó, a negociação tá desse jeito. E ela literalmente me conduzia em alguns fechamentos, porque
como eu disse, às vezes nós não sabemos dar a nós mesmos o valor necessário, a forma certa de cobrar. Muitos profissionais liberais sofrem com isso. E aí, continuando, entrei na New Master e a New Master vendia, já posso falar porque essa empresa nem existe mais, né? Ela vendia dos 170 mil reais em link por mês de recorrência. Minha comissão era de 3%, então, nesse primeiro momento eu tinha um rendimento de 4 mil, 5 mil reais. Era um bom salário, mas como a comissão era fixa, eu pude fazer o meu salário, né? E aí, como vendedor, eu não ganho dinheiro de ninguém, né? Eu não ganho comissão, fulano não me deu tanto de comissão. Eu fiz aquilo de dinheiro, então, naquele primeiro momento eu fazia R$ 4.700 de comissão. Com 1 ano e meio, eu já vendia 500. Com 2 anos, eu já vendia 600. Com 3 anos, eu vendia 800. Então, se é bom de conta, 8 vezes 3, 24, eu estava fazendo 24 mil reais de comissão, mais ou menos. E isso era muito bom, mudei meu patamar, consegui colocar minhas filhas numa das melhores escolas de Goiânia, vivo bem, estavam tudo lindo. Só que eu estava limitado. Então, vem outras oportunidades da vida que eu agarrei, que entra agora a parte de aquisições, fusões e aquisições, né? M&A. M&A agora, pá. M&A. Absolute Cinema. M&A. O que acontece? O M&A é uma sigla para o inglês, que o Felipe vai pôr uma legenda aqui, porque eu não sei pronunciar ela. Mergers and Acquisitions, né? Vai estar errado, mas o que acontece? Fusões e aquisições. Existem mercados que a penetração ela já foi tão bem feita que não se consegue crescer carteira de forma orgânica. Vou te dar um exemplo, academias. Existia um grande processo de consolidação de academias. Existiam as academias do bairro, que era do Antônio, do Benedito, e esse cara, por causa da amizade dele, ele consegue ter um X número de clientes. E as grandes redes não conseguem acessar esse cliente. Então elas vêm com uma oferta e elas compram o futuro dessa empresa. Cara, eu vou te pagar 5, 6 anos de parcelas desses clientes para você me vender a sua carteira de cliente. Isso acontece em dezenas de mercados. Hospital, laboratório de exame de saúde, academias, fábrica de ração, restaurantes, o céu é o limite. E no processo, e no ramo de telecom, isso também aconteceu. Vamos lembrar o período que a gente estava, nós estávamos no período do Bolsonaro, e a taxa de juro da economia do Bolsonaro estava muito, muito baixa. Então, ter dinheiro no banco não rendia. E aí, os fundos de investimento tendem a ir para a economia real. Então, eles põem dinheiro, e aí juntou-se um grupo e começaram a fazer operações telecom. Do exemplo das grandes, que foi criada do zero, é a Vero. É um fundo que chama 20 Partners. Ele comprou 9 operações, criou a Vero, e essa Vero saiu fazendo aquisições e crescendo, tanto é que hoje é uma das 10 maiores operadoras de telecom do Brasil. E aí esses fundos começaram a sediar a New Master, que era a maior operação do estado. Com isso, o Idelbrando, um cara muito, muito inteligente, muito sagaz, formado em economia, começou a receber propostas e tudo mais, e graças ao bom Deus, eu consegui ter a confiança dele, que ele passou a compartilhar isso comigo, porque é um assunto delicado, né? Você vai comentar, eu estou pensando em vender a minha empresa. Aí você já vira uma rádio peão, todo mundo já acha que você está quebrando, que você não tem dinheiro, que vai ficar sem emprego. Então, todo mundo que recebe essa cantada, e se você que está vendo isso for receber essa cantada, veja com bons olhos. Nem tudo que está à venda, ou nem tudo que vai ser vendido, é vendido porque está quebrando ou porque está barato. Às vezes você tem algo único e alguém vai comprar te pagando bem por isso. Então, ao receber uma cantada, receba com bons olhos. Tem um dono de um provedor aqui de Goiás, não vou falar o nome dele, mas ao receber uma cantada, ele abriu a gaveta e mostrou o tanto de dinheiro que eu tenho. Esse posto aqui, esse lote, esse trem aqui é meu, não preciso vender não. Então, não seja esse tipo de profissional. Talvez ao receber uma cantada, você pode estar recebendo uma grande oportunidade.
de consolidar, de realizar sonhos, né? Porque você tem um patrimônio, mas ele está girando. Você vai realizá-lo numa venda. Então, voltando, o Júnior recebia muitas cantadas desse pessoal e ele confiou em mim, e aí eu passei a ser o parceiro dele nessas visitas. Então, a gente foi muito em São Paulo, muito na Faria Lima, muito na Paulista, para ouvir o que o povo tinha para nos oferecer. E eu aprendi muito, eu fiz um doutorado, eu posso dizer, um mestrado em 1 ano e meio, graças a essas viagens e essas inclusões que a gente fez lá em São Paulo. Como eu aprendia como o povo comprava, o Júnior, que era muito esperto, passou a saber, falou, ó, se eles vão me pagar 3, se eu comprar 1,5, eu vou ter um lucro de 1,5, e com isso ele passou a fazer aquisições aqui no estado. Foi muito voraz, foi muito ousado, pegou dinheiro no mercado e saiu fazendo compras, apostando na tese. E só para já te dar um spoiler, deu tudo certo, viu? O Júnior conseguiu fazer a venda dele, realizou, ganhou muito dinheiro, hoje vive muito bem e continua fazendo investimentos no ramo de telecom, fazenda, agora outras coisas, e consegue ter tempo para os filhos e esposa e tudo mais. Mas com isso eu aprendi a como vender, que era o que a New Master estava, e aprendi a comprar. Então, com o Júnior, eu acho que eu fiz umas 12 negociações, iniciei coisas que ele terminou, e as que não faziam sentido para ele, eu podia vender para outros caras, lembrando que nesse período eu era funcionário dele, representante dele, né? E aí eu peguei essa bagagem até que chegou o momento que a New Master foi realmente vendida, e aí eu me desliguei da New Master e passei a dar muita atenção ao mercado de M&A. E aí vira a chave, eu saí da New Master e passei a ter sociedades estratégicas. Tentei uma sociedade com um cara que até hoje é cliente meu, nós não demos certos, nossa, vai ter que editar isso aqui, né? Nós, até hoje eu sou amigo dele e nós temos negócios juntos, mas sempre procurando parcerias estratégicas, para estar de olho no que realmente eu apostava, que era o M&A. Então é uma tese que eu apostei, e de novo, dando spoiler, deu muito certo. Até que eu me tornei sócio de uma empresa, é até a empresa que nós estamos aqui reunidos na sala de reunião dela, que é a Ultra Telecom, me tornei sócio dela, fizemos negócio durante 4, 5 meses e eu consegui pegar o mandato de venda dela. Os sócios entenderam que não ia continuar e, de novo, aquilo que eu falei em outro momento, a venda ela não é uma venda mal feita. Nem toda cantada que você escuta é uma cantada ruim, né? Eu sempre brinco, né? Eu cantei a minha esposa, olha que benefício que ela teve de casar comigo. Mas toda cantada ela tem que ser ouvida porque pode ser coisas muito boas que vêm. Uma das lições que o Zé Ribeiro me ensinou é que ele falava que ele sempre recebia todo o representante comercial. Por quê? Porque se ele recebesse o representante, recebesse ele bem, esse representante tinha boas oportunidades de negócio. Se o cara é arrogante, se o cara é grosso, o cara fala, não, cara, não vou apresentar essa promoção que está tendo. Por exemplo, um lote de coisas específicas que chegou, o cara apresenta para quem cuida dele bem. Então você que for ver esse vídeo, que é representante, saiba valorizar quem cuida de você bem. E você que é comprador, você que é dono de empresa, cuide bem do seu representante. Porque esse cara, ele traz bons negócios para você, eles são vendedores de verdade. E aí veio para o momento que eu consegui focar as minhas forças no M&A. E aí eu consegui vender a Ultra. Foi uma senhora venda, foi uma venda muito, muito bem feita, de valores acima de 20 milhões. Eu recebi uma comissão muito bem elaborada e com essa virada de chave eu consegui dizer sim e não para as coisas que só para as coisas que me interessavam. Eu tive a liberdade para fazer isso. E aí, com isso, eu garanti receita por 2, 3 anos de vida. Então, era algo que eu pude dedicar ao mercado de M&A. E hoje, esse é o momento que eu estou, que é gerindo uma carteira de clientes. Acabei me tornando
sócio do comprador da Ultra, que é o Chad. Um abraço, Chad. E agora os novos parceiros, né, que juntou um grupo econômico. Então, hoje eu sou sócio da operação, eu tenho uma parte estratégica, de novo, sempre fazendo negócio, fazendo amigos, procurando ter honestidade em tudo que eu faço, falando sims e nãos, porque falar não também é difícil. Então, é mais fácil você falar um não do que ficar enrolando as pessoas, e eu, graças a Deus, consigo falar não. Isso me dá muita liberdade e paz. E hoje, nós estamos em 2025, eu já estou próximo dos 100 milhões em vendas de provedor só esse ano, tá? Não estou contando os anos anteriores, não. A cada mês eu tenho conseguido fazer 1 a 2 vendas de provedor. Isso tem sido a grande renda minha, já estou, graças a Deus, construindo um patrimônio considerável com isso e já trabalhando a gestão de outras áreas. Então, como eu estou consolidado no ramo de provedores, eu estou agora indo para outras vertentes, para a área de restaurantes, como eu estava comentando, a área de academia, a área médica, a área de empresas de software, que é a minha próxima etapa. E aí vamos construir essa história juntos. Quero aprender muito com vocês. Quem for do ramo, quiser me procurar, eu sempre vou ter um canal aberto para conversar com você. Interaja comigo, eu vou estar aqui para ser amigo de vocês e poder estar nessa troca, aprendendo e ensinando. Abraço. Foi muito?